Pastor Nilson, a paz do Senhor, tudo bom? Pai do Senhor, tudo bem? Graças a Deus. Como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Eu acabei de chegar do médico, né? Que eu tô com Ah, suspeita de estar com coronavírus. E aí eu tô em quarentena no meu quarto, né? Não posso sair daqui até completar o ciclo de 14 dias. ah, Eu conheci o pastor Nilson através do vídeo que eu até publiquei ontem, que foi um vídeo dele que viralizou. Inclusive, mesmo depois de ter viralizado, quando eu postei ontem, teve um engajamento por parte das pessoas assim, altíssimo, ah, altíssimo. Certamente porque muitas pessoas se viram ali representadas por aquilo que o senhor falou. Aquele ali é apenas um trecho, é um sermão maior, né? Acho que tem 1 hora mais ou menos, que ele prega sobre santidade. E o pastor Nilson, até onde eu descobri, que a gente não se conhece bem ainda, sei que a gente é amigo em comum, como o pastor Valmir Nascimento, o Gutierrez, uhum. né? Ele é pastor da Assembleia de Deus. O senhor estudou no IBAD, né? Que é o Instituto Bíblico, ou não? Não, não. Então Eu, eu passei a informação errada. Eu não sei onde foi que eu li alguma coisa que não, estava relacionada ao IBAD. eu acho que você confundiu com o ISEC. Eu estudei no ISEC, Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos. Ah, tá. Então eu peço desculpa pela informação errada, já fica aqui corrigindo. E aí eu queria que o senhor pudesse completar essa apresentação, né? Que foi bem escassa, mas o senhor poder falar um pouco de onde o senhor é, que igreja o senhor é pastor ou congrega, enfim. Né? Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, né? Aham. Congrego no Belenzinho, em São Paulo, na sede central. E fiz o meu seminário foi no ISEC, o Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos. Anteriormente eu havia feito o curso básico em teologia, né, que foi pela FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que é do Ministério aqui do Belém, da Assembleia de Deus. E atualmente estou, né, cooperando como um dos pastores auxiliar na sede central e mais ativamente como pregador itinerante, né, viajando de cidade em cidade, atendendo convites aí para escolas bíblicas e seminários, congressos de jovens, a maioria O congressos senhor de já esteve jovens. aqui em Alagoas? Já pregou por aqui? Demais, demais. Sério? É, Pastor Zeneco. na época do pastor Zeneco, eu batia cartão aí, não saía daí. Olha só, não sabia Eu disso. chegava, tinha muita amizade com o Jota, né, que era o filho dele, que Sim, foi deputado também aí, né? isso. Então eu tinha muita amizade com todo mundo aí, com o pastor Zeneco. O atual pastor também, o pastor Orisvaldo, também é muito meu amigo. Orisvaldo. Eu preguei muito com ele na época que ele era pastor lá em São São Miguel dos Miguel. Campos. Preguei com ele lá pelo menos umas 3 vezes lá. Em 2007, entre 2007 a 2012, eu pregava aí pelo menos de 5 a 10 vezes no ano. Olha só, em Em 2007 eu não Maceió, morava aqui. em Maceió e no interior, tanto na capital como no interior. Isso foi de 2007 até 2012, consecutivamente. Aí depois foi reduzindo mais, foi indo esporadicamente, uma vez ou outra e tal. E aí, agora já tem um tempinho que eu não vou aí. Ah, Assim mesmo eu fui o ano passado, o ano retrasado, eu fui em Teotônio Vilela. que E legal. conheço bastante gente aí, muitos amigos aí em comum. E Eu não moro em Maceió, né? Eu estava morando em Maceió, hoje eu estou no interior, na cidade de Arapiraca, que fica a 120 Arapiraca. quilômetros, né? Arapiraca eu não fui. Aqui quem é o Arapiraca pastor daqui é o pastor Antônio. é o Não pastor. teve, né, em Arapiraca? Não, Arapiraca eu não tive. Mas a É. maioria dos interiores aí eu andei. Só Arapiraca que não fui. Olha, então já fiquei, que estiver assistindo aqui, algum pastor de Arapiraca que estiver assistindo, já fica aí essa dica aí para trazer pós-pandemia o É o pastor pastor Nilson Roberto que para tá aí, não cá. é? Pastor Roberto, exatamente, Pastor Roberto. Faz tempo que pastor eu. Roberto. Pastor Nilson, como é que se deu a sua conversão e a sua chamada ao ministério? Como é que o senhor descobriu isso? Como é que aconteceu? Na verdade, eu nasci no lar cristão, né? Eu sou filho e neto de pastor. Toda a minha família é de tradição pentecostal, assembleana. E então o meu avô materno, né? O meu avô materno, pai da minha mãe, já era pastor quando eu nasci.
Ele era de Minas Gerais, mineiro, mas ele foi um plantador de igrejas no interior de Minas Gerais, também em São Paulo. Ele plantou igrejas também em São Paulo. E aí minha mãe, que era de Minas Gerais, veio para São Paulo ainda jovem, e conheceu meu pai, que meu pai já é nordestino, né? Meu pai é do estado da Bahia. E aí meu pai era novo convertido, a minha mãe, a família da minha mãe toda já de tradição cristã, né, pentecostal, assembleana. Meu pai não, a família do meu pai já era católica, toda a família de tradição católica. Mas aí quando meu pai conheceu minha mãe, meu pai era novo convertido, e aí se casaram. Depois, pela influência do meu próprio avô, o grande envolvimento do meu pai com meu pai também terminou entrando para o ministério, e meu pai era um apaixonado pela pregação, pelo púlpito, né, pela mensagem. Embora meu pai não tinha muito assim aquela veia da pregação, ele era mais um pastor local. Meu pai era um pastor local muito amoroso, muito querido, todos queriam estar perto dele, era um pastor muito querido. E meu avô era um pastor também local, mas meu avô já tinha uma veia mais evangelística, né? No sentido da pregação, aquela coisa e toda. Então, quando eu nasci, meu avô já era pastor e meu pai já era obreiro. Meu pai já era, me parece, quando eu nasci, meu pai já era diácono da igreja. Aí depois, meu pai foi avançando no ministério, também se tornou pastor, morreu muito novo. Meu pai morreu com 40 anos de idade, eu já sou mais velho Jovem. quando ele morreu. Mas, enfim, a minha entrada para o ministério foi pela influência do meu pai. Influência e obrigação ao mesmo tempo, porque quando eu tinha 7 anos, ele começou a me obrigar a pregar. Então, eu com 7 anos já comecei a pregar. Ele me obrigava a decorar sermão, e eu tinha que decorar mesmo e pregar. E ele era O senhor foi obreiro mirim, então? Fui obreiro mirim. Na época chamava de pregador. Pregador. Pregador mirim. Então eu fui forçado mesmo pelo meu pai a pregar, né? Meu pai era muito severo, muito duro, aqueles nordestinos assim, bem durão, né? Na criação dos filhos e tal. Mas ele não fez nada assim que me ofendesse, nada que trouxesse trauma, tanto que eu estou pregando até hoje. Nada que me trouxesse trauma, nada que me trouxesse nenhum incômodo. Era só aquela coisa mesmo dele, de forçar mesmo, de querer fazer eu pregar, querer ler a Bíblia, querer decorar sermão. E aí ele usava sempre o meu avô, né, como a referência de pregador. Diz, olha, seu avô, vê como é que seu avô prega e tal, você tem que pregar como ele e tal. Na época era o auge dos pregadores pentecostais, era o auge de Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, Bernardo Johnson. Não acompanhei, mas ouvi bastante. Então, no auge dessa turma aí, meu pai, empolgado, ele queria que eu seguisse essa trilha. Mas aí a paixão mesmo pela pregação, pelo púlpito, pela mensagem, veio na adolescência. Foi pelos 12 anos que eu tomei mesmo aquela paixão, aquele gosto mesmo pelo sermão, pela mensagem, e segui pregando, estou aí até hoje, já um pouquinho mais de 30 anos aí, se contar desde os 7 anos. Mas assim, no ministério, tudo aconteceu na minha vida, tudo muito prematuramente. Comecei a pregar criança, liderei jovens, adolescentes, pastoreei igreja solteiro. Tudo foi muito rápido, tudo muito prematuro. Entendi. Então, hoje o senhor não dirige mais igreja, o senhor só está na itinerância, não é isso? Desde 2000, eu parei de dirigir igreja em 2007. Até 2007 eu estava pastoreando igreja. Aí eu parei de dirigir igreja em 2007 por razão de uma enfermidade da minha esposa. Aí terminei ficando na itinerância. Em 2012 eu retornei, mas pastoreei pouco tempo. Em 2013 eu fui atender um trabalho missionário no interior de Minas Gerais. Fiquei quase 2 anos lá. Aí retornei para São Paulo e segui na itinerância até hoje, na itinerância. Entendi. E a sua formação, pastor, assim, porque é tipo na Assembleia de Deus, não necessariamente haver uma formação teológica, né? Na Assembleia de Deus, a regra é o pastor, ou melhor, o obreiro forma outro obreiro, né? Você aprende na labuta do dia a dia, né? Tendo essas oportunidades, conversando, seguindo, né, alguns pastores e tal. Mas, além dessa experiência típica do obreiro assembleano, o senhor teve alguma outra formação acadêmica, em seminário? Como é que aconteceu isso aí?
Não, a minha formação foi num seminário na teologia, né? Graduei em teologia pelo ISEC, que na verdade já foi uma graduação tardia, porque se levar em consideração a minha criação na igreja e toda a minha infância, como eu já comentei aqui, que meu pai me fez pregar criança, adolescente, toda a minha vida, desde sempre, envolvida com a igreja e com os trabalhos da igreja, a minha formação teológica veio bem mais lá na frente. Né? Eu me graduei em teologia, eu me graduei em teologia em 2010. Em 2010, que eu fui fazer uma graduação teológica num seminário, numa faculdade teológica, que foi pelo ISEC, Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos, e a Faculdade Unida de Vitória, né? Que foi feita... A gente tinha uma parceria com a Faculdade Unida. Então, já veio tarde, né? Mas eu sempre gostei, assim, de ler, assim, por causa do meu pai, né? Então, meu pai estava me empurrando o livro o tempo todo e querendo que eu lesse. E agora, sim, uma coisa curiosa e interessante é que na minha adolescência, eu ainda alcancei esse tempo na minha adolescência, na Assembleia de Deus, que estudar teologia não era visto com bons olhos. Esfria. Né? O cara que estudava teologia se esfriava, perdia o poder de Deus, perdia a unção, não sei o que, uma coisa mais ou menos assim. Tanto é que até a pregação, o sermão, você levar um sermão para o púlpito, isso era um escândalo. Por isso que meu pai obrigava eu a decorar o sermão. Meu pai colocava para decorar, porque eu tinha que chegar no púlpito com a mensagem na ponta da língua. Porque se eu levasse o sermão para o púlpito, isso era um escândalo. O pregador que é pregador ungido recebe a mensagem na hora ali e entrega. E mal eles sabiam que eu tinha decorado o sermão em casa, né? Que meu pai me fazia decorar. Então, e assim, o curioso é que com tudo isso, meu pai gostava de ler, meu pai empurrava livro em mim o tempo todo, queria que eu lesse, fazia eu decorar o sermão para pregar. Mas meu pai nunca deixou eu entrar no seminário. Toda vez que eu falava com ele, inclusive você falou do IBAD, né? Era o meu sonho estudar no IBAD. Eu era apaixonado pelo IBAD, eu via os seminaristas falando, os pregadores, os pastores que eram formados, que eu conhecia na época, e falavam do IBAD, e eu sonhava ir para o IBAD, mas meu pai nunca me deixou ir para o IBAD. E assim, não é só que não deixou também, né? Tinha a questão monetária. Financeira, isso. Também, né? Que pesava muito, a gente sempre, a vida muito sofrida, muito precária, financeiramente falando, as coisas não eram muito fáceis, né? 5 filhos em casa, passava uma dificuldade muito grande. Então, mas além da questão financeira, meu pai também, eu percebia que ele me amarrava. Eu queria estudar, ele não deixava. Tinha até um amigo dele, que era professor de teologia, e eu fui visitar o seminário dele, isso foi em 93. Eu fui visitar o seminário dele, aí eu cheguei lá e falei assim, esse aqui é o filho de um amigo meu, não sei o que e tal, que meu pai era amigo dele. E aí ele perguntou para mim se eu ia estudar. Eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, você é filho do meu amigo, eu vou lhe dar a bolsa, você vai estudar aqui. Aí eu cheguei em casa feliz, contente, contei pro meu pai. Pai, o pastor, o amigo do senhor lá me deu a bolsa, eu vou estudar. Aí o meu pai olhou assim para mim, não me desanimou, não disse não, né? Mas ele ficou segurando, amarrando, e falou, não, rapaz, você não tem idade ainda para estudar, você tem que amadurecer primeiro, você é um adolescente, muita coisa vai mudar na sua cabeça. Eu percebi que ele tinha medo, acho que ele tinha um certo receio. E aí eu nunca fui. Aí o seminário já foi quando a minha fase adulta, depois que de muita água, corrida por baixo da Fez ponte. Alguma diferença no seu ministério? Com certeza fez. Aliás, eu faria de novo. Eu até sempre brinco, né, que eu pudesse voltar, eu faria tudo de novo. Tenho saudade até do tempo do seminário. Fez muita diferença, me ampliou muito, inclusive na minha tarefa como pregador, na pregação, né? Me amadureceu bastante, me fez colocar o pé no chão, me fez crescer enquanto homem, enquanto pastor, enquanto pregador do evangelho, enquanto cristão, enquanto pessoa, enquanto ser humano, me fez crescer, me ajudou muito. O senhor tinha como dar um exemplo, assim, por exemplo, de uma coisa que o senhor fazia ou falava nas suas pregações antes de fazer o seminário e que depois do seminário o senhor disse, não, isso aqui ficou para trás porque eu vi que... Tem algum exemplo, alguma coisa assim possa compartilhar? Tem sim. E até é engraçado, por isso que eu tô rindo assim.
Assim, eu sempre tive esse jeitão arrojado de pregar, né? Até por conta do contexto que eu fui criado, que eu nasci e fui criado. Pentecostal, Aham. o pregador pentecostal, você tem aquela, né? E eu sempre tive esse jeitão arrojado de pregar. Até o pessoal fala muito que eu mudei. Ah, você não prega mais como antes, que queria ver eu pregando. E, na verdade, eu não acho que eu mudei tanto. Eu acho que eu continuo pregando daquele mesmo jeito. O que eu acho que aconteceu é que eu fiquei mais ponderado, né? Eu diminuí. E interessante, abrindo aqui um parênteses, que as mesmas pessoas que falam que eu mudei são as mesmas pessoas que diziam que eu gritava demais. Então, eu Ou gritava seja, não dá para agradar ninguém, né? aí agora, esses mesmos que dizem que eu gritava muito, que eu gritava mais do que pregava, agora diz que eu mudei, que não sei o que e tal. Mas enfim, mas respondendo a sua pergunta é o seguinte, esse jeitão meu arrojado de pregar e tal, e falar, eu pregava e eu falava muita coisa que, na verdade, na minha imaturidade, né, talvez até na minha ingenuidade, eu confundia autoridade com xingamento. Tá? Então eu ia pregar e eu começava, sei lá, entrar em qualquer área ali que eu na linguagem pentecostal, a gente bater, né? A gente diz, vou bater nisso aqui. Então eu terminava muitas vezes agredindo com palavras, né? A minha palavra era, na verdade, uma agressão. E o interessante é que o que mudou essa minha percepção não foi nem necessariamente o seminário. O seminário, na verdade, ampliou. Mas o que mudou, na verdade, essa minha percepção foi a faculdade de Direito, porque eu não cheguei a graduar em Direito, mas eu fiz 2 anos e meio. Né? Na verdade, até me arrependi de ter parado. Eu estava fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Estava fazendo faculdade de Teologia à noite e faculdade de Direito de manhã na Unip, em São Paulo. E aí, por conta da questão financeira também, ficou muito pesado, e eu também já não estava tendo cabeça para acompanhar as duas coisas. E talvez um fator que é maior do que esses, que foi a empolgação com a faculdade. Então eu fiquei muito empolgado com a faculdade de teologia, com tudo que eu estava vendo e ouvindo, que eu estava como um novo convertido, vislumbrando tudo e naquela paixão. Então eu fui lá e tranquei a faculdade de Direito, o que eu me arrependo hoje, e fiquei só com a teologia. Mas foi lá na faculdade de Direito, nas aulas de Direito, e eu comecei a perceber que muita coisa que eu falava podia, inclusive, resultar num processo. Aí eu comecei a ter... Eu falei assim, peraí, isso não é autoridade, isso é um xingamento, isso é uma agressão, isso não cabe bem. Um pregador não tem que agredir, um pregador não tem que atacar. Autoridade é uma coisa. Uhum. E xingamento, agressão verbal no púlpito da igreja é outra coisa. Seria tipo um abuso do poder religioso, né? O senhor Isso, na posição de pastor e usa disso extrapola disso para não só exortar, mas ser ofensivo com quem está exortando, né? isso, exatamente. Aí foi quando eu comecei né? E aí com o seminário, com o endosso do seminário e tal, e tendo aquela compreensão, eu fui eliminando isso. Então hoje, assim, jamais eu quero subir num púlpito para confundir autoridade com autoritarismo, para confundir grito com unção de Deus. Jamais eu quero subir num púlpito hoje para confundir xingamento com falar a verdade. Falar a verdade é uma coisa e xingamento é outra coisa. Sim. Eu vou colocar uma pergunta dos participantes. O Davi Lenço, ele é um pastor no interior de São Paulo, em Jundiaí. Ele pergunta, o que é que o senhor pensa em voltar para a igreja local para pastorear? Se sim, aí pronto. Aí, quais são os prós e os contras da vida de pastor itinerante? A primeira pergunta é, o senhor pensa voltar a pastorear? Sim, é o meu sonho. É o meu sonho voltar a pastorear. Na verdade, eu nunca quis ser itinerante, para ser bem sincero. Eu nunca fui itinerante e nunca quis ser itinerante. Eu gosto de viajar, gosto de pregar, gosto de conhecer lugares, pessoas. Já viajei para inúmeros lugares, cidades, estados nesse nosso país. Conheci pessoas maravilhosas, igrejas maravilhosas, pastores extraordinários, né? Fora do Brasil também, a mesma coisa. Gosto demais de viajar, de pregar.
Mas eu prefiro o pastorado. A igreja local, né? A igreja local. Eu prefiro o pastoreio local. Eu acredito, isso é uma opinião minha, muita gente talvez discorde, mas eu acredito que eu contribuo muito mais, eu posso contribuir muito mais como pastor local, como pregador itinerante. Né? Verdade. Porque eu vou pregando, vou viajando, vou aqui, vou ali, prego hoje aqui, prego amanhã ali, prego a semana que vem lá, prego o mês que vem lá. E vou pregando, a mensagem vai ficando assim, né? Vamos dizer, solta, né? É bem verdade que a gente acredita, a gente crê, eu creio, que a palavra de Deus não volta vazia. Aquela mensagem que eu preguei, ela vai produzir fruto, vai produzir resultado, ela vai, sei lá, de alguma forma ela vai tocar, ela vai falar com alguém. Mas o pastorado, a função do pastor no pastorado local, como pastor local, eu não sei se também tem a ver com vocação. Eu acredito que produz mais. Você está ali com o povo, você conhece o rebanho, você chora com o pessoal, você faz casamento, você faz enterro, você celebra aniversário de 15 anos, celebra aniversário de casamento, você está envolvido com... Você entra na vida das pessoas e ela na sua, né? Exatamente. Você tem aquela relação de cuidado, de acompanhamento, de doação, né? Eu lembro com saudade dos tempos de pastor, que eu acordava 2, 3 horas da manhã com um crente me ligando para socorrer pessoas da igreja, para o hospital. E eu saía na hora, correndo, pegava o carro, ia para o hospital. Acordava com gente me chamando para expulsar demônios. Tem um cara aqui endemoniado aqui, pastor, e vem aqui. Aí ia eu lá, varei noites, madrugadas inteiras, numa mesa, com a irmã, que era a irmã até falecida já, tadinha, a irmã Maria, já faleceu. E ela me chamava, as filhas dela não eram crentes, né? Não são crentes ainda hoje. E eu dei tudo que eu tinha, tudo que eu conhecia de evangelho, de pregação, da Bíblia, da palavra. Eu varei a madrugada ali na mesa com a irmã Maria, com as filhas dela, o esposo dela na mesa ali, e eu vendo o sol raiar assim pela janela, e eu pregando ali, e falando de Jesus, e expulsando demônio, e aquela coisa toda. Então, o trabalho da visitação, que eu acho maravilhoso, o trabalho da visitação. Então, assim, há muita coisa a ser feito como pastor local. E eu amo Legal. isso. Eu sou apaixonado por isso. Então, assim, eu estou na itinerância praticamente por não ter opção, porque eu não vou abrir igreja para mim. E circunstancial, né? E para pastorear uma congregação depende do ministério me chamar e me entregar uma igreja. Então, ô, pastor Nilson, e quais são os prós e os contras do ministério itinerante? Assim, os pontos positivos e negativos? Rapaz, não sei se eu vou conseguir fazer isso agora, mas deixa eu falar aqui de um positivo, vai. Um positivo se você fizer uma leitura com aquela veia evangelística, né? Não esse itinerante, porque assim, a palavra itinerante está muito desgastada, né? Por conta dos barateadores do evangelho, mercadejadores da fé, tornaram a pregação do evangelho. E aí não só itinerantes, mas muitos pastores também que tratam a igreja como empresa, né? Mas falando do itinerante, ganhou uma conotação assim de celebridade. O pregador itinerante é como se ele fosse uma celebridade, um cara famoso, que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, que tem não sei quantas mil visualizações, e que ele é convidado, coloca o nome dele lá, a multidão se sente atraída, porque ele é um cara famoso que vai estar ali, vai todo mundo para lá, ouve ele, depois do final do culto é aquela sessão de fotografias, e todo mundo quer tirar foto e tal, aquela coisa mesmo do estrelato. Então, isso é uma coisa muito, muito chata, muito negativa, né? Desgastou a palavra itinerante e o que de fato significa um pregador itinerante, né? Mas eu estou falando assim do pregador itinerante, do evangelista, né? Do evangelista, aquele que tem aquela sede, aquele desejo de pregar o evangelho, custe o que custar, né? Ele não está preocupado com fama, com visualização, com seguidores na rede social, com se ele vai ganhar ou se ele não vai, se a igreja que ele vai atender lá tem recursos ou não para dar uma oferta para ele. Enfim, com esse olhar e a partir dessa leitura, o ponto positivo que eu vejo é essa coisa da pregação do evangelho, da sua
forma mais simples possível, né? Por exemplo, o Billy Graham, apesar de que o Billy Graham também terminou sendo vítima de uma fabricação da mídia, né? Vamos dizer assim. Uhum. Houve todo um processo midiático em torno Sim. do Billy Graham, né? Mas eu falo do ponto de vista da mensagem simples que ele pregava. Então, a mensagem da cruz, a mensagem simples, levar uma mensagem para a igreja e para o povo em geral, uma mensagem que leva, que dá aquela alavancada no coração das pessoas de se voltarem a Cristo de verdade, de se voltarem ao Evangelho, se voltarem ao reino de Deus. Aquela mensagem que vem assim como aquele chacoalhão para aquela chamada, né? Que você não tem isso sempre, você tem isso esporadicamente. Então, você está ali, tem um pastor local que está ali trabalhando tal, com a igreja, e vem aquele pregador itinerante que passa ali como se fosse aquele sacudido, né? Ele dá aquele chacoalhão, chama, traz aquele ânimo, aquele incentivo, aquela empolgação, porque confirmando que o pastor está ali trabalhando e ele está falando a verdade, e eu estou confirmando isso e chamando vocês. Venham para o Evangelho, venham para o reino, venham para a mensagem da cruz e trazer como se fosse aquela chuva pesada que dá, né? Tem aquela chuva pesada, pá, aquela chuvona que vem e tal. Eu talvez acredito que com esse, não sei se eu estou sendo claro, se está confuso o que eu estou querendo dizer aqui, mas eu vejo assim um ponto positivo aí. Negativo, eu acredito também que eu já comentei aqui, porque essa questão de tentar transformar o pregador itinerante numa personalidade, numa celebridade, né? Fazer desse meio um meio de pessoas elitizadas que se comportam como celebridades, que ostentam, né? E que tratam o ministério itinerante e a pregação do evangelho como se ele fosse um artista gospel. Eu publiquei essa semana no Twitter, né, uma frase, eu esqueci o nome do autor, né, Burke Parsons, alguma coisa assim, que ele fala que enquanto a multidão quer tornar o ministro um Deus, o ministro é aquele que se coloca como servo, né? Então, assim, a multidão normalmente nos pressiona para essa questão da popularidade, da fama, né, do estrelato, vamos colocar assim. E, ao mesmo tempo, os ministros, né, os pregadores, eles têm um papel de ir na contramão do que a multidão quer, né? Que é justamente se colocar na posição de servo de Deus e conservo da igreja, né? Exato. Pastor Nilson, antes da gente falar sobre a questão do vídeo do senhor, né, que viralizou, como é que o senhor vê mesmo essa questão assim, da itinerância, né? Eu acho que no Brasil um dos grandes eventos se tornou ícone, né? Assim, como uma vitrine para que igrejas pudessem convidar foi Camboriú, né? O Congresso Missionário de Camboriú. Então, quem pregava em Camboriú, assim, estava com a agenda garantida para o ano todo, né? Isso é uma coisa muito notória. Porém, surgiram alguns escândalos ali, né, que é de conhecimento público, por isso que eu faço menção. E, em contrapartida, também houve esse estrelato por parte de muitos itinerantes, né? Inclusive pessoas que ganhavam muito bem para atender convites, né, para pregar, porém, em contrapartida, quando pregavam, não traziam uma mensagem consubstancial, né, com conteúdo, mas às vezes uma mensagem muito sensacionalista, né? Quem é assembleano, pentecostal, sabe que muitos dos congressos de jovens, congressos de carnaval, eram mais ocasiões para você ter uma experiência emocional, assim, de um mover. E eu não vou dizer que o Espírito Santo não agiu, eu acredito que havia, sim, ações de Espírito, mas havia aquilo que nós pentecostais chamamos de muita meninice, mas nos faltava algo muito mais importante, que era a exposição da palavra, né? O pastor Zeneco, ele sempre dizia isso, né? Citava aquele trecho de Paulo, grandioso texto de Paulo, pregue a palavra, né? Então, acho que faltava muito isso. Então, nós tínhamos muitos itinerantes que eram animadores de palco do que verdadeiros pregadores da palavra. Tanto assim, que numa análise que eu faço, já há algum tempo, a Assembleia de Deus, que é a igreja que nós fazemos parte, ela tem sofrido o que, ao meu ver, chamaria de uma crise de pregação, ou uma crise de púlpito, né? Temos tido assim, menos pregadores
com um conteúdo tão rico e tão bom, né? E a grande prova disso é o interesse de jovens, né, até de irmãos pentecostais, pela a teologia e os pregadores reformados, né? Então, eu fui professor de escola dominical aqui em Arapiraca, lá na igreja sede no Maceió, no Farol, e quando você perguntar quem são seus referenciais, assim, pregadores que você gosta de ouvir, a maioria deles eram pregadores reformados, eram cristãos pentecostais, mas que vinham nos pregadores reformados bons pregadores, bons sermões, né? E havia aquelas pessoas, não, eu gosto de um pregador tipo assim, Camboriú, não que Camboriú seja um estereótipo de um tipo de pregador, mas porque em Camboriú um determinado tipo de pregador ia, né? Então, como é que o senhor vê isso hoje? O senhor acha que, pela experiência do senhor como itinerante, de frequentar em congressos, pelo fato do senhor ter sido um pastor local, pelo fato do senhor, acho que o senhor mora em São Paulo, né? Sim. O senhor é da Igreja do Belém, está em São Paulo. Como é que o senhor vê isso? O senhor percebe essa crise de pregação? Você percebe que os sermões não têm sido tão bons quanto deveria? Qual é a percepção do senhor sobre isso? Eu venho pregando isso já há muito tempo. A minha percepção é que há uma crise escancarada do púlpito. O púlpito da igreja brasileira está em crise. Aliás, eu falo sobre isso no meu livro, né? Sobre esta crise do púlpito. E você mencionou aí Gideões, né? Camboriú. Na verdade, infelizmente, além do púlpito dos Gideões ser responsável pela banalização de uma pregação séria, a vulgarização do púlpito e a banalização de uma pregação séria, eles são responsáveis também por ditar o perfil de um pregador que, vamos dizer assim, esse é o pregador do momento e que todo mundo tem que convidar, que é o que você mencionou aí. Se o cara passa por lá, então ele é visto, tem agenda farta e garantida. Eu não vou negar a você que eu não tive vontade de pregar lá. Tive. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás eu tive vontade de pregar lá, tá? E vou te dizer mais uma coisa. Eu até escrevi num texto meu recente aí. Eu recebi proposta. Na época, isso há muitos anos, há uns 13, 14 anos aproximadamente, duas como é que se fala? Duas produtoras me procuraram, queriam pagar um valor para mim, um valor para eu pregar lá, né? E a pessoa que me deu a proposta, inclusive, ele ficou bravo comigo, porque ele falou assim, mas todo mundo quer essa oportunidade, todo mundo, e não é você que está pagando, somos nós. Nós é quem vamos financiar, nós estamos patrocinando você. Ele usou para mim essa expressão. Nós estamos patrocinando você. Nós vamos patrocinar, você não tem nada a ver com isso, você só vai receber essa oportunidade e pregar, e nós vamos promover você. E eu respondi para aquela pessoa, falei assim, olha, eu lamento e agradeço ao mesmo tempo a sua proposta de patrocínio, mas eu não vou aceitar. Ah, mas tem muita gente que sonha com isso, que todo mundo queria isso, a gente está dando a preferência para você, porque a gente vê em você um grande potencial. E eu falei para ele assim, eu agradeço, e aproveite que tem muita gente que quer e procure os que querem. Quem quer. Eu não vou. E hoje eu olho para trás e eu não me arrependo um minuto sequer. Não me arrependo um milímetro, porque foi o não mais nobre que eu já dei na minha vida. O não mais nobre que eu já dei na minha vida. Por quê? Porque criou-se tudo isso que você viu, né? E todo mundo viu e todo mundo sabe. Eu tenho amigos meus que pregaram lá. Tenho amigos que foram lá e que pregaram. Eu não entro no mérito, não vou dizer se está certo, se está errado. Não é essa a discussão e não quero fazer também juízo de valor. Mas há uma doença grave. Há uma doença grave no púlpito da igreja. Há uma banalização, há uma vulgarização do púlpito, porque lá vulgarizou, banalizou e ditou o perfil do pregador da moda para o restante do Brasil. E qual foi o resultado disso? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Ninguém aqui, pessoal, está dizendo que quem prega em Gideões é mau caráter ou algo do tipo.
Não é isso, para que não fique a confusão. Estou falando por alguns comentários que eu estou vendo. O que a gente está dizendo é que o modelo, né, de pregador que Gideon moldou é um modelo assim que se demonstrou ineficaz, na sua maioria, tanto diante dos escândalos que envolvem o próprio Congresso, quanto diante daquilo que foi visto no Brasil todo, por onde muitos, não todos, muitos desses pregadores passaram. Né? Isso não quer dizer que não tenham havido homens de Deus, pessoas íntegras, pessoas comprometidas. Né? O próprio pastor Nilson falou que teve a sua vontade de estar ali em Gideões, era o sonho de uma geração de pessoas. Só que à medida que você amadurece, que algumas coisas se tornam mais claras, esses desejos podem mudar. Então, só para deixar isso claro. Desculpa, sim, pode continuar. E reforçando que eu tenho amigos pregadores que pregaram lá e pregam lá. Pregaram não, pregam lá, né? O Congresso não acabou, eles continuam pregando lá. Amigos meus, somos amigos e, enfim, né? Eu estou contando aqui uma experiência que eu vivi, né? Em relação ao evento lá. A proposta que eu recebi de alguém que nem tem nada a ver com o evento lá também. Tem a ver com a pessoa que veio falar comigo, me dar essa proposta que eu recusei. Então, agora sim. Agora, a minha leitura no sentido geral é essa. Há uma banalização, se alguém quiser negar isso, aí, meu amigo, aí não sei do que nós estamos falando, então. Mas há uma banalização do púlpito, do púlpito brasileiro, né? E há uma vulgarização, e o resultado disso, né, como eu ia dizendo, o resultado disso é a questão do pragmatismo. Né? Porque aí você tem agora um processo do neopentecostalismo. Né? Porque muita coisa do neopentecostalismo foi agregado ao movimento pentecostal, que é a minha crítica, que eu tenho feito sérias críticas, inclusive o meu livro aqui, Igreja Deformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. A minha crítica aqui é exatamente sobre esta banalização do púlpito, e aí não só do púlpito, mas da igreja no contexto geral, né? E essa neopentecostalização que vem drasticamente acabando com o movimento pentecostal, sufocando o movimento pentecostal, que vem, de certa forma, avassaladora, de forma avassaladora, corrompendo a mensagem séria do evangelho. Você tem o pragmatismo, quer dizer, as pessoas pregam que dá certo, que funciona. Tá? E aí, inclusive, pastor Nilson, uma das primeiras vozes assembleanas que eu ouvi falar sobre isso foi o pastor Círio Santos de Borne, um artigo que ele escreveu para o CPAD News, que ele chamava a neopentecostalização das igrejas pentecostais. Né? Tanto que hoje há uma confusão entre igrejas que são historicamente pentecostais, mas praticamente, na sua prática, na sua cultura, na sua teologia, elas são neopentecostais. Então, a prática do neopentecostalismo, sorrateiramente, ela adentrou dentro de muitas igrejas pentecostais e até assembleanas, né? Teologia da prosperidade, aquela questão da superstição e das crendices em torno de campanhas. Não toda a campanha, mas estou falando de uma forma mais ampla. Né? A própria questão dos abusos dos dons, né, fugindo daquilo que é o perfil do pentecostalismo clássico. Então, assim, são sérios problemas que, de fato, precisam ser corrigidos, né, por parte de igrejas, de pastores. A gente precisa resgatar a nossa historicidade clássica. Né? Nós não somos neopentecostais, nós somos pentecostais clássicos. Eu digo nós, os assembleanos. Né? Agora, pastor, eu queria fazer uma pergunta que é uma pergunta um pouco sensível. Eu tenho uma opinião sobre isso, eu queria saber a sua opinião como um pastor itinerante, ou melhor, como um pastor que está na itinerância. Como é que o senhor entende essa questão de cobrar para pregar? Né? Há aqueles que dizem, não, tem que cobrar porque eu estou abrindo mão da minha família, estou deixando de exercer uma profissão para atender um convite. Ou não, a igreja que convida, ela deve dar uma oferta. Como é que o senhor vê essa questão? Eu sei que é um tema sensível, é um tema que às vezes se torna às vezes polêmico para ambos os lados, mas eu acho que é um tema importante da gente tocar, né?
Como é que o senhor vê isso? Assim? O senhor acha que deve cobrar? O senhor acha que não deve? Se deve, qual é o critério? A minha resposta de bate-pronto é não. O senhor acha certo cobrar, pastor? Não. A minha resposta de bate-pronto é essa, não. Agora sim, é como você falou, é muito sensível e assim, demanda até tempo para a gente explicar aí Sim. vários fatores que estão em volta aí. Eu, pessoalmente, sou contra. Só que, vamos falar primeiro do lado da igreja. Por que existem pregadores que cobram e cobram caro? Por que há uma exigência de pregadores que cobram, inclusive tem até uma linguagem que eu acho até uma linguagem imoral. Do meu ponto de vista, é uma linguagem imoral quando, por exemplo, usa a expressão assim, fulano cobra 2.000 por noite, 3.000 por noite. É uma linguagem imoral. Eu não consigo digerir esse tipo de linguagem se relacionando com pregação, pregador, o cara que está sendo convidado para pregar. Né? Mas por que existem os pregadores que cobram e cobram caro? Por que existe essa linguagem de mercado, essa linguagem de negócio na hora de se convidar um pregador? Porque a própria igreja é responsável por isso. Aqui a gente diz o seguinte, só há quem cobre porque há quem pague. Exatamente. Só há quem cobra porque há quem pague. Então, assim, quem produziu... Eu até preguei a última mensagem minha lá na Umadeb, aquele congressão que tem de jovens lá na Umadeb, em Brasília. Eu prego muito lá, né? Preguei 5 anos lá já. Pastor lá é muito meu amigo, pastor Sival, pastor presidente, os coordenadores lá, o Denis, a Carla, somos muitos amigos pessoais. E eu preguei na minha última mensagem lá, eu falei sobre isso lá. Não sobre esse assunto de cobrar, né? Citei assim no meio da mensagem, assim, que o movimento evangélico brasileiro se transformou, o movimento evangélico brasileiro tem se tornado uma fábrica de ídolos. O movimento evangélico brasileiro tem se transformado numa fábrica de ídolos. Então, quem é que está produzindo esses ídolos? Quem é que está produzindo esses artistas gospel? Quem é que está produzindo esses charlatões, esses pregadores comerciais que estão no ministério da pregação não pelo evangelho, não pela pregação, mas por uma carreira de fama, por uma carreira de negócio? Esse mercado gospel que está aí, essa igreja evangélica brasileira aí que tem fomentado isso, que tem, inclusive, cumprido com as exigências, com os caprichos desses exploradores. Aí o que acontece? Olha o que me deixa profundamente chateado. Você tem uma igreja que é responsável por isso, grande parte, né? Não estou jogando toda a culpa na igreja, mas grande parte é responsável por isso, por esse mercado gospel que está aí, porque cumpre com as exigências e paga quem pede, quem cobra. E, ao mesmo tempo, você tem uma igreja que rejeita aquele obreiro, aquele pregador que é sincero, que é honesto, que é fiel, tá? Que não faz exigência nenhuma, que prega a palavra de verdade, a igreja rejeita. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque, veja bem, o que eu vou falar aqui é uma experiência que eu vivi. E, por incrível que pareça, eu vivi e não foi uma vez só essa experiência. Eu vivi mais de uma vez. Mais de uma vez. Pessoas que me ligaram, me convidando para pregar, e quando perguntaram quanto que eu cobrava, que eu falei que não cobrava, a pessoa falou na minha cara na ligação, né? Mas a pessoa falou na minha cara, na ligação, que ou eu estava começando ou eu não tinha agenda. Porque pregador que tem valor mesmo, pregador que é o cara bom, ele cobra caro, ele exige. Eu já passei por isso. Já passou por isso? Não, no meu caso aconteceu assim, a pessoa ficou com raiva porque eu não estabeleci um valor. Aí eu disse, mas eu só posso estabelecer um valor se eu estiver cobrando. Como eu trabalho, vamos dizer, por oferta,
a oferta parte de quem doa, não de quem recebe, senão deixa de ser oferta, né? Aham. E aí a pessoa brigou comigo e eu sei que ficou chateado e acabou não convidando. Eu achei muito hilário isso, né? Tipo, Sim, se eu sim. cobrasse lá, por exemplo, uma vez quando eu morava em Brasília, eu fui convidado para pregar num congresso numa igreja. E nesse mesmo congresso foi um cantor, um grupo que fazia parte da MK Publicitar, que já teve o seu auge, né? Hoje tem também, mas naquela época tinha mais. E certamente eles cobraram um valor como artistas para estar ali, né? Eu não. Eu fui uma questão de convite e eu entendia que eu tinha que ir para servir, né? E a oferta era algo voluntário que caberia à igreja, enfim. Eu estava começando, não tinha essa experiência ainda, só que depois o pessoal ficava insistindo, cobra, quanto qual o seu cachê? Não, porque o pessoal tem um costume, o irmão tem que dizer, não sei o quê. E aí poxa, eu não tenho como fazer isso. E para você ter ideia, eu tive uma experiência com o pastor Hernandes Dias Lopes que me marcou profundamente. Porque eu tinha conversado com a esposa do meu pastor aqui para a gente fazer um congresso de família. E aí eu pensei um nome que costumava ir muito para os congressos da ACPAD, as conferências, né? Vou tentar falar com essa pessoa tal e convidá-la. E aí quando eu consegui falar com uma assessora, porque eu não consegui falar com a pessoa, a informação que me passaram é o seguinte, que era 1.500 o dia, tá? Para que aquela pessoa pudesse participar. Eu disse, pô, aí não dá. E aí eu liguei para a secretária do pastor Hernandes, porque o pastor Hernandes ele abre a data dele num determinado mês, e aquele mês é só para receber os convites. No mês seguinte ele responde os convites, porque já fica a agenda do ano toda. Aí eu falei com a pessoa, tal, aí deixei tudo certo, aí eu disse, fulana, e qual é o valor do cachê do pastor Hernandes? Hernandes Dias Lopes, né? E aí ela disse, o pastor Hernandes não trabalha com cachê, irmãos, é oferta. Aí ela disse, não, mas qual é o valor que as igrejas costumam dar de oferta? Irmão, nós não estabelecemos valor, porque se a gente estabelecer, não é oferta, é cachê. Então a gente trabalha por oferta. Cada igreja sabe o quanto pode e deve ser dado. E eu fiquei pensando, poxa, um pastor como Hernandes Dias Lopes, né, trabalha sobre essa ética. Então, como é que eu, no meu pensamento, pensei logo assim, né? Porque hoje Hernandes Dias Lopes é o maior, talvez, pregador itinerante, ou mais popular, ou mais, que tem um ministério mais consolidado, pelo menos assim, no Brasil, é ele, né? E ele trabalha com essa ótica, né? Será que isso não serve de modelo para os outros? Né? Para que a gente, ou quem se vê convocado por Deus para trabalhar na itinerância, aplique isso. Eu já tive assim, alguns amigos que são itinerantes, que não pensam como eu, que discordam, que levantam lá seus argumentos, mas eu ainda insisto, eu acho que o pastor itinerante, ele não pode, se ele vê assim, que a itinerância não tem sido financeiramente suficiente para custear suas despesas, eu acho que ele tem que fazer como Paulo, que é ser um fazedor de tendas, é arrumar algum ofício que contribua para que ele possa viver a sua vocação, se a sua vocação é ser um pastor. Porque eu não descreio que Deus possa chamar pessoas para não ser um pastor local, mas para ser um pastor itinerante, como Paulo era. Né? Ele era itinerante aqui, ele plantava a igreja, às vezes ele ia para outro lugar. Mas eu acho que você não pode, como o senhor bem tratou, usar o ministério como uma questão de plataforma de dinheiro, né? Como a gente costuma fazer. Né? Eu acho isso assim muito grave. E aqui em Maceió, quando eu fazia parte da juventude da Igreja Sede de Maceió, eles tinham esse princípio. Eles assim, olha, sempre que a gente convidar alguém para o nosso retiro, que era o maior evento que se fazia aqui, e o pregador cobrar, a gente não convida. Mas se o pregador não cobrar, então é isso que a gente quer. E eles sempre costumavam, inclusive o próprio José Neco, costumava ser generoso nas ofertas. Né? Às vezes a juventude arrecadava um valor X e o pastor José Neco às vezes completava, além de dar as passagens, enfim. Então, quer dizer, por outro lado, existem aquelas igrejas que, desculpa a expressão, alguns pastores são meio pilantras, né? Convido o senhor, né, para ir pregar. Já aconteceu comigo, eu sair da minha cidade e ir para outra cidade, eu não recebi nenhuma oferta, beleza, mas nem um jantar. Um jantar foi servido, né? Então, hoje, por exemplo, quando alguém me convida, eu tenho esse cuidado. Só, olha, irmão, eu não cobro. O que eu peço é que a igreja honre a questão da logística, né? Que é o translado, ou a gasolina, ou o transporte, enfim. Dependendo do horário da ocasião, se for em outra cidade, que ela acessa por um lanche, que às vezes eu tenho que retornar no mesmo dia,
por exemplo, e a oferta fica a critério dos irmãos. Porque, infelizmente, eu me vi no lugar de ter que colocar essa situação, porque eu vi pessoas que aproveitavam a situação e deixavam para lá. A minha tristeza, ô Zé Bruno, a minha tristeza é que, infelizmente, há muita injustiça. Muita injustiça. Por quê? Porque, é como eu disse, eu sou contra cobrar. Só que, por outro lado, a igreja, eu falo igreja no modo geral, tá? No sentido geral. A igreja, de modo geral, ela vai sempre olhar para o cara que está em alta, para o cara da mídia, vamos dizer assim. Então, assim, há muita injustiça, porque, por outro lado, os pregadores sérios sofrem. Eles sofrem porque se eles não cobrarem para serem justos, para serem justos e para serem honestos, inclusive com a sua própria consciência, se eles não cobrarem, eles vão ficar na mão. Uhum. E eles sabem que eles têm uma vocação, que eles têm uma chamada de Deus. Por exemplo, eu nunca pedi para ser itinerante. Falei aqui no começo da nossa live. Nunca pedi para ser itinerante. Não me fiz às custas de internet. Não me fiz às custas de rede social. Meu Instagram mesmo, eu comecei a estudar o Instagram de 2006 para cá que eu comecei a usar mais o Instagram. Mas eu não me fiz as bases em cima de rede social. Não forcei a barra para poder entrar. Eu terminei entrando no Ministério da Itinerância, no trabalho da itinerância, assim, sem pensar, sem planejar, sem projetar. Uma situação que aconteceu que levou caminhando para isso. Né? Exatamente. Entendeu? E eu, sim, eu tenho essa consciência, e eu até, inclusive, eu queria até gravar um vídeo, pensei em gravar, depois deixei para lá, não vou gravar. Mas eu estava pensando até em gravar um vídeo para falar sobre isso, exatamente sobre essa questão de cobrar. Eu nunca recebi uma oferta nas minhas mãos para eu comer essa oferta sozinho, com a minha casa, com a minha família, com os meus caprichos. Nunca. Toda oferta que chegou às minhas mãos, essa oferta foi usada para o sustento da minha família e para ajudar projetos sociais, obra missionária, pessoas necessitadas da igreja que eu conhecia, viúvas da igreja que eu conhecia. Sempre. Né? Agora, a minha grande tristeza, a minha grande indignação é que a igreja não olha isso. A igreja que eu falo assim, esses que são acostumados com artistas e com celebridades, eles não olham isso. Eles olham quem cobra mesmo, você tem que cobrar, você tem que exigir mesmo, entendeu? Porque senão você não tem valor. Tá? E se você não cobrar, se você querer ser justo com a sua própria consciência e com o seu próprio coração, você com certeza vai sofrer. Você vai sofrer, porque muitos pastores são... Não vou nem falar dos pastores. Muitos coordenadores de eventos são injustos, são covardes. Convida lá um cantor que cobra 20 mil, 30 mil reais para cantar 2 músicas e tem a cara limpa, a cara lisa, de chegar em você e te dar R$1.000 para estar aqui. Ó. É claro, se você for pensar assim, quem é o trabalhador hoje que ganha R$1.000 em um espaço de 2 horas de culto? 2 horas. Ninguém. Principalmente no contexto do Brasil, o salário mínimo lá embaixo, aquela coisa toda que todos nós já sabemos. Né? Mas se você levar em consideração o evento e o cantor famoso que o pastor colocou ali, que o coordenador do evento colocou ali para fazer nome, para fazer show, cantar 2 músicas, né? E o outro pregador que veio, porque é famoso, porque é popular, porque tem não sei quantos mil seguidores, e eles foram lá e pagaram e cumpriram com todas as exigências e trataram ele como uma celebridade mesmo, para repetir uma mensagem que ele já pregou 300 vezes, está aí em todos os canais de YouTube, né? Uma mensagem repetida que chegou ali no automático, ligou e começou a falar. E aí você tem um pregador que está ali, que é sincero, que se desgastou, que se desdobrou, que estudou, que passou horas a fio em cima da Bíblia, em cima do texto, pesquisando o tema para chegar lá, pregar no tema e tal. E o pastor olha para você assim. Né? Então, assim, é complicado esse tema, porque existem vários fatores em volta, muitos pontos que precisam ser analisados. Pastor Nilson, pessoal, já está no meu IGTV a primeira parte da live, tá? A gente vai fazer mais uma segunda parte, não vai ser uma live completa, mas vamos focar aqui na questão do seu vídeo que viralizou.
Por que o senhor acha que aquele trecho do seu sermão sobre santidade, ele teve a repercussão que teve? Zé, para ser sincero, para ser honesto, eu não sei. Eu não sei porque, assim, essa mensagem foi uma mensagem que eu preguei há um ano atrás, praticamente. Foi pregada em julho de 2019, em julho do ano passado, né? Até tem uma mensagem minha recente que eu preguei no carnaval desse ano, em fevereiro desse ano, lá em Brasília, não, em Cuiabá, lá no Grande Templo, em Cuiabá. E eu até achei que aquela mensagem pudesse ter uma certa repercussão, porque eu preguei sobre o fim do mundo, né? Falei sobre o fim do mundo, um tema escatológico, e no final da mensagem eu falei sobre um dia de juízo, um dia de prestação de contas. Aí eu citei, né, grandes e pequenos, os políticos, os poderosos, os grandes países do mundo, os laboratórios do mundo, os grandes bancos do mundo com as suas burras cheias de dinheiro às custas da miséria do povo, o deputado, o senador, o presidente da república. Isso aí mencionando, né? Todos serão chamados a uma prestação de contas, haverá um dia de juízo. Eu até achei que essa mensagem iria dar uma certa repercussão. E aí eu tava dormindo até. Era na boca da noite, assim, coisa de 5 para 6 horas da tarde, mais ou menos. Eu estava dormindo, eu acordei com a minha esposa me chamando, porque ela tinha visto lá ela tinha visto lá alguma coisa, uma notificação lá na rede social, né? Acho que no Twitter ela tinha visto. Aí me chamou para eu ver. Aí eu levantei. De manhã eu já tinha recebido uma mensagem de um amigo meu, né? O Gedeon Alencar, que ele tinha recebido de um grupo da PUC e um grupo historiador? Isso, é. Gedeon. Legal. Ele foi meu professor, Gedeon Alencar. E aí ele mandou uma mensagem para mim falando: ó, Nilson, recebi aí de 3 grupos. Dois grupos. Um grupo da PUC e outro grupo da USP. Mandaram para mim aqui e tal, não sei o quê. Que ele é... Pesquisador do movimento pentecostal. Ele trabalha com o pessoal lá na pesquisa dos programas de ciência da religião sobre o pentecostalismo, né, e tal. Então, nos grupos do pessoal, ele falou que recebeu. Aí quando foi à noite, eu acordei, na boca da noite, acordei com a minha esposa me chamando que ela tinha recebido uma notificação. Aí foi daí que eu comecei a ver que estava além do que eu já, fora da minha capacidade de alcançar. Mas, para ser honesto para você, eu não sei. Não sei nem quem foi, quem postou, como é que começou, de onde partiu, não sei. Eu vi, na verdade, no Twitter. O Twitter, o Zum, eu vi por lá. Depois eu vi que um perfil chamado SP Invisível, que é São Paulo Invisível, de um irmão que faz um trabalho com pessoas marginalizadas, ele publicou no perfil dele aqui no Instagram. E aí eu vi vários amigos, aí como eu sou pentecostal, muitos amigos falaram: você conhece, pastor? Não conheço o pastor Nilson, mas quero conhecê-lo, porque ele falou uma coisa assim muito importante, né? Inclusive, próximo a isso, eu tinha feito a minha primeira live aqui com o pastor Antônio Carlos Costa, e o Antônio, ele tem sido uma voz assim contra o que ele chama de apoio acrítico e institucional de parte da igreja evangélica ao atual presidente. E antes que as pessoas achem que é uma crítica política, estão fazendo isso porque é Bolsonaro, a coisa é muito clara, dizer não é porque é Bolsonaro, mas sim porque é uma adesão à crítica. Ou seja, a igreja não pode ter essa postura acrítica, né, de negar a crítica, de não fazer as críticas, porque Martin Luther King dizia que a igreja ela não é serva do Estado, ela é a sua consciência. Então é a igreja que tem o poder dado por Deus dizer para o Estado que ele está errado, né, que o governante ele está errado. E aí, como houve, né, uma adesão muito grande dos evangélicos, né, por parte do atual governo, né, de apoio ao Bolsonaro, a tal ponto, para você ter ideia, pastor, que no meu trabalho, no período das eleições do ano passado, perguntaram o seguinte: você vai votar em quem? Aí eu fiquei calado, né, porque eu ia votar nulo. E aí o meu chefe disse: não, ele vai votar em Bolsonaro porque ele é crente. Então criou aquela ideia de que se você é evangélico, automaticamente você tem que votar no candidato dos evangélicos, que era o Bolsonaro, né? E eu acho que o problema é justamente esse, né? Inclusive o Timothy Keller, no livro dele, Deuses Falsos, quando ele vai falar da idolatria política, ele coloca isso aí, né? Que é justamente essa questão de você
como cristão, você pode votar em quem você quiser, porque é uma decisão, como o senhor colocou, livre consciente. Agora, quando você mistura o apoio político com o evangelho, né, onde o voto cristão só pode ser aquele, né, e acaba misturando essas duas esferas, a esfera política e a esfera religiosa, aí eu acho que está todo o problema, né? Então, quando o senhor fala lá, né, olha, pessoal, vota em quem você quiser, mas não mistura isso com o evangelho, o senhor, assim, falou que talvez muitos irmãos esperavam que seus pastores ou outros pastores com maior notoriedade nacional falassem, né? Então, quando o senhor alerta, olha, essa frase, bandido bom é bandido morto, isso aí pode ser um slogan político, mas não é um slogan do evangelho. Porque no evangelho, bandido bom é bandido convertido, né? E aí o senhor coloca, olha, antigamente na Assembleia de Deus, bandido se convertia, prostituta se convertia, não sei quem mais se convertia. Então, quer dizer, eu acho que tudo isso, assim, o senhor se fez representar, muitas pessoas se viram representadas no seu discurso, porque elas percebem que é dessa maneira, né? Então, como é que você é um cristão e diz que bandido bom é bandido morto? Né? Você ignora a possibilidade de uma ressocialização. Né? Então, por que para o presídio pregar se o bandido bom é o que tem que morrer? Então, eu não vou pregar. Né? Eu vou lá para fazer outra coisa. Né? Então, eu acho que, pelo menos com as pessoas que eu conversei, eu acho que foi isso aí que fez essa viralizar, e até hoje é um trecho do seu sermão que viralizou bastante. Né? Agora, assim, a minha intriga, o que me deixa intrigado é que, assim, eu não estava falando de política ali. Eu não estava nem. Eu não tava sequer. Era um sermão sobre santidade. Eu estava falando o meu sermão é sobre santidade. Tá lá no YouTube, a mensagem completa. Eu sequer estava falando de Bolsonaro. Nem de Bolsonaro eu estava falando. Uhum. A minha crítica é à igreja. Eu estava fazendo uma crítica à igreja que mais uma vez, repito, é o meu livro. É esse livro aqui, ó, Igreja Deformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Né? E esse livro aqui foi, inclusive, prefaciado pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa Neto, o neto do nosso pastor presidente aqui. Né? Então, assim, eu não estava fazendo crítica sequer a Bolsonaro, sequer mas a igreja. Ao governo, mas a igreja. Aliás, não é de hoje que eu venho pregando isso. Eu venho pregando isso há muito tempo, e tanto é que redundou num livro. Né? A minha crítica à igreja, ao comportamento da igreja, à atitude da igreja, que é o que está muito claro na minha fala lá no vídeo, quando eu digo, irmãos, você pode votar em quem você quiser, você é livre para isso, o voto é secreto, é democrático, é livre, tá? Não estou dizendo, até coloquei, não sou contra, a igreja às vezes apresenta um candidato, irmãos, está aqui o candidato e tal, não sou contra, agora sim, eu não consigo conceber, não entra na minha cabeça como que para apoiar um candidato, olha a expressão que eu usei, como para apoiar um candidato, a igreja torna a frase bandido bom é bandido morto em frase sagrada. Né? Mas olha a minha expressão, olha como é que eu estou falando. Para apoiar um candidato, quer dizer, a igreja podia até apoiar, a igreja pode até apoiar ele, apoia, se quer apoiar, apoia. Mas não vem pegar frases de efeito, ou slogan, ou comportamentos, ideias, ou atitudes, ou ideias, e querer coincidir isso com o evangelho. Não venha querer legitimar isso aí às custas do evangelho, porque o evangelho não legitima isso. De maneira nenhuma. Em hipótese alguma. Né? Eu sou seguidor, eu gosto de usar sempre essa expressão. Eu sou seguidor de um andarilho de Nazaré que há mais de 2000 anos esteve aqui e foi violentamente espancado. Foi torturado. Foi crucificado em uma cruz. Tá? E é bem verdade que nós cristãos cremos que quem matou Jesus não foi nem o Estado romano e também não foi os judeus. Nós cristãos cremos nas palavras do próprio Jesus quando ele disse, por isso o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida e a tomo de volta. Ninguém a tira de mim. Eu é quem a dou livremente. Palavras de Jesus. Então Jesus a si mesmo se entregou. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, entre os versículos 22 a 24 ali,
Pedro, lá no sermão que ele estava pregando em Pentecostes, ele diz isso, que Jesus foi à cruz por um desígnio eterno de Deus. Só que antes dele falar que Jesus foi à cruz por um desígnio eterno de Deus, Pedro olha na cara da multidão que estava ali e Pedro diz assim, vocês o mataram. Vocês o mataram. Que assim, num primeiro momento, se você lê a leitura, assim, num primeiro momento, você diz, peraí, não tem uma contradição, não é contraditório? Primeiro você diz que ele foi à cruz por determinado desígnio eterno de Deus. E depois você diz que vocês o mataram? Como assim? Foi desígnio de Deus ou foi vocês que o mataram? Parece que é contraditório. Lá o texto de Pedro, não é a palavra do Nilson, não, é Pedro. Está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 a 24 de Atos dos Apóstolos, né? Mas quando Pedro diz, vocês o mataram, o que Pedro estava dizendo? Pedro estava jogando nas mãos dele, nas mãos da multidão, nas mãos deles, a responsabilidade de que Jesus foi à cruz porque eles rejeitaram. É desígnio eterno de Deus, sim, mas vocês recusaram. Vocês aplaudiram o ladrão, vocês disseram crucifica-o. Vocês preferiram Barrabás. Vocês rejeitaram as trevas. Vocês rejeitaram o amor. Vocês rejeitaram o perdão. Vocês abandonaram. Vocês viraram as costas. Vocês traíram. Vocês cuspiram nele. Vocês debocharam. Vocês zombaram dele. Então, quando a igreja incorpora esse discurso hoje, é uma expressão que eu uso também muito nas minhas pregações e no meu livro, quando a igreja incorpora esse espírito, eu uso a expressão dizendo o seguinte, que a igreja trocou o poder da cruz pelo poder político. A igreja cuspiu na cruz de Cristo. A igreja banalizou o evangelho, debochou, zombou do sacrifício de Jesus. Zombou da cruz. Né? A esperança para a nação brasileira, a resposta para a igreja brasileira e para a nação brasileira e para o mundo, não está nem no comunismo e nem no capitalismo. Não está nem na direita nem na esquerda, politicamente falando. Não está nem nas mãos dos partidos políticos, nem nas instituições, e nem está na mão do Bolsonaro, que ele não é Messias, Salvador da Pátria, coisa nenhuma. A resposta para a nação brasileira e para a Igreja de Jesus Cristo e o mundo inteiro está numa igreja séria, comprometida com a cruz, que teme a Deus, que serve a Deus de coração e alma e que levanta Amém. A bandeira ensanguentada do Calvário. É nisso que eu creio, é esse o evangelho que eu prego. O reverendo, acho que foi, quer dizer, eu já ouvi essa frase em várias pessoas, né? Acho que do próprio John Stott e de outras pessoas que mencionam, diz assim, que no capitalismo o homem oprime o homem e no socialismo é o contrário. Ou seja, os dois sistemas, embora eles partam de lógicas distintas, eles acabam sendo sistemas de opressão. Né? Então, justamente o evangelho é essa alternativa. Então, quando a igreja ela perde essa perspectiva da transcendência, né, ela acaba sendo sucumbida por uma tentação imanente, né? Uma tentação daqui da terra. Né? Só que a gente tem que olhar que o reino ele vem dos céus à terra, e não da terra aos céus. Né? Exato. E, lamentavelmente, muitas pessoas inverteram essa ordem e se cegaram para isso. E hoje, assim, pastor, eu acho que existem dois caminhos. Ou a pessoa se arrependeu, não vou falar aqui do voto, mas se arrependeu talvez desse apoio, dessa adesão à crítica, né, de abraçar o pacote completo, sem fazer as ressalvas que o senhor disse. Que a pessoa pode ter, não, votei em Bolsonaro, mas me arrependi, não concordo com esse ponto, não concordo com aquele, mas concordo com esse. Mas tem gente que abraçou de olhos fechados, né, de corpo, alma e espírito. E aí não fez justamente essa denúncia que compete a qualquer pessoa, mas muito mais à igreja, né? Como o senhor fez, olha, bandido bom não é bandido morto, não é isso que o evangelho fala. A nossa cosvisão, ela nos mostra que o caminho não é por aí. Né? Nós temos crises ali e acolá, mas não é esse o caminho. E aí eu quero fazer outra pergunta ao senhor. O senhor, no trecho desse sermão, o senhor fala assim, que a igreja mudou. O senhor acha que a Assembleia de Deus ela mudou? Se mudou, por que mudou? Ou o que mudou? Sim, mudou e mudou muita coisa e mudou muito. Não tenho nem tempo e nem como, na verdade. Na verdade, seria uma outra live aí pra gente falar assim, rapidinho. Isso, né? Só para... mas assim, eu poderia destacar aqui um ponto, de tantos que tem, mas eu poderia destacar um ponto aqui,
que é a questão da simplicidade. Né? A simplicidade. Nós perdemos a simplicidade. Perdemos a simplicidade. Você vê que a nossa igreja nasce... Nossa igreja nasce como? A nossa igreja nasce nas pontas de feira. Né? A nossa igreja nasce a partir de gente simples. De cortador de cana, pé rachado, plantador de café no norte e nordeste do Brasil, que se converte ao evangelho, né? E aqueles primeiros anos, né? Aquelas primeiras décadas do movimento pentecostal no Brasil e da Assembleia de Deus no Brasil, e você tem aí gente semi-analfabeta se convertendo, como já mencionei aqui, pé rachado, cortador de cana, plantador de café, semi-analfabeto, e que está pregando o evangelho, e o evangelho vai sendo anunciado e vai sendo pregado. Não que o evangelho já não era pregado, já não fosse pregado antes, tá? Uhum. É preciso ficar claro que às vezes a pessoa, então o evangelho só começou a ser pregado depois que a Assembleia de Deus chegou no Brasil. Não, não tem nada a ver. Estou falando na perspectiva pentecostal, né? Sim. Essa perspectiva pentecostal. E começamos assim, na periferia. O que era a Assembleia de Deus? Tanto até o Gideão fala muito sobre isso. Nós éramos conhecidos como o povo dos 3P. Preto, pobre e da periferia. Né? Então, assim, era o povo pobre, preto, da periferia, pentecostal. As pessoas tinham até vergonha de falar que era pentecostal. Porque pentecostal tinha uma conotação de, que pobre, você é pobre, você é da favela, você é gentinha, você é das margens. Né? Hoje não, hoje todo mundo quer ser pentecostal. Né? Hoje enfim, mas nós viemos de baixo, viemos dos arredores, viemos das fronteiras. Né? A nossa origem está aí entre os pobres, entre gente humilde, gente simples. O pastor, o Gideão tem uma frase que eu gosto muito e uso bastante quando eu vou falar da Assembleia de Deus. Diz assim, a Assembleia de Deus ela se resume nessa sentença: todo o trabalho é do povo, todo o poder é do pastor e toda a glória para Deus. Assim se resume a Assembleia de Deus. Ele fala verdade, isso. Né? Ele fala isso. Entendeu? Então, assim, mudou muita coisa. É a minha igreja, é a igreja que eu amo, a igreja que eu nasci, a igreja que eu, desde sempre, nunca congreguei em outra igreja, a não ser na Assembleia de Deus. Já contei aqui no começo da outra live, né? Meu avô era pastor, plantador de igrejas no interior de Minas Gerais, trabalhou com o saudoso pastor Anselmo Silvestre, que foi um grande baluarte. Em Minas Gerais, né? Isso, em Minas Gerais. Em São Paulo, meu pai, né, que embora o tempo do meu pai foi muito curto, porque meu pai morreu muito cedo, muito jovem, mas eu sou criado na Assembleia de Deus, é a minha igreja, amo minha igreja, mas existem muitas mudanças sim, ou aconteceram muitas mudanças, algumas para melhor, muitas mudanças para melhor, né? Uhum. Um exemplo que eu poderia citar aqui, que foi para melhor, uma mudança positiva, é a questão dessa ampliação no sentido, na questão do estudo. Né? Os seminários teológicos, né? As faculdades teológicas, né? Sim. Essa questão que hoje se discute muito sobre teologia pentecostal, está se discutindo muito sobre teologia pentecostal. Sim. Se fala muito em teologia pentecostal hoje em dia. Sim. Então, abriu muita mente, muitos dos nossos líderes. Pronto, pastor Zé Neco mesmo. O pastor Zé Neco era um homem que eu tinha por ele um respeito, uma admiração. Aquele homem era além do tempo. Um homem na idade que ele morreu com 83 anos, né? Estava com 83 anos quando ele morreu. Eu não lembro bem, assim, mas sei que ele morreu assim, bem idoso, né? Avançado em dias. Ele estava com 83 anos quando ele morreu. Um homem naquela idade, e ele já era um homem além do tempo. A cabeça dele, a mente. Uma vez eu estava no culto de doutrina, no Farol, e eu ia pregar naquele culto. E ele, antes de eu pregar, ele foi fazer a oferta, foi fazer levantar as contribuições do culto, né? E ele deu uma palavra ali sobre, coisa rápida, coisa de 5 minutos ali, ele deu uma palavra ali sobre dízimo e oferta que eu nunca ouvi pastor nenhum na Assembleia de Deus com aquela visão e com aquela argumentação sobre dízimo e oferta num culto assembleano. Fiquei apaixonado, eu era apaixonado pelo pastor Zé Neco, né? E Sim. Assim temos outros pastores aí, né, conhecidos no Brasil, homens, né? Enfim,
Temos sim esse lado positivo, esse ponto positivo que eu vejo. Mas também teve muita coisa aí que, enfim. O João pergunta, como os itinerantes têm sido afetados com a crise? Tem sido afetado, não? Tem, com certeza tem, né? Eu, me baseando por mim e por muitos amigos próximos, né, que eu conheço. Pregadores que viviam 100%, é o meu caso, 100% do ministério itinerante, né? Toda a minha renda, eu não tenho renda extra, não tenho outra fonte de renda. Toda a minha renda, para gerir o sustento da minha família e do meu ministério, vinha das agendas, dos convites para pregar. Com essa crise, 3 meses já sem sair de casa. Qual deve ser a relação entre o cristão e a política? A relação entre o cristão e a política eu defendo sempre que o cristão tem uma vocação política. O cristão, a igreja, né, tem uma vocação política, que é diferente de militância política partidária. A minha crítica à igreja, inclusive naquele vídeo, é a militância política partidária. Nós não militamos politicamente, partidariamente. Nós militamos só uma militância da igreja. A militância da igreja é pelo evangelho. O apóstolo Paulo diz isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, a militância do cristão é única e exclusivamente pelo evangelho. O evangelho. Para a política não é militância, para a política é vocação. Nós exercemos uma vocação. E o que é a vocação? É aquilo que já comentamos aqui. Uma igreja que se posiciona como voz profética na nação, denunciando todo o sistema de injustiça e de opressão, seja ele de qual lado for, seja político ou seja religioso. O senhor ora em língua todos os dias? O senhor vê alguma importância nesse hábito? Todos os dias não, mas quando eu estou em oração e sinto a presença de Deus e na comunhão com Deus em oração, eu oro em línguas. O que fazer frente aos excessos pentecostais? Reteté, falta de labor teológico e etc. Eu estou tentando fazer. O que fazer, não, eu estou tentando fazer. E vou te dizer, sinto muitas vezes as forças se esvaindo. Às vezes eu tenho a sensação que eu estou varrendo a areia no deserto, ou que estou enxugando gelo. Gelo. Pessoal, quem quiser saber sobre isso, aproveita e compra o livro do pastor, que já ele vai informar como, tá? Sim, exatamente. Eu falo muito sobre isso aí também no meu livro, Igreja Deformada. O Paulinho Machado pergunta, pastor Nilson, o Belém pegou no seu pé por ter criticado o candidato dele? Sou do Belém, mas não me dobro. Não pegou no meu pé, não. Só se vai pegar, mas até agora não. Ninguém me falou nada. O Natan pergunta, como crente pentecostal que é só um membro... Não, como crente pentecostal que é só um membro de igreja pode combater essa crise de pregação que a gente falou na live anterior? Tá, como o crente pentecostal que é só... Ele é só membro, ele não é pastor, ele é só membro. Aí como um membro de uma igreja pentecostal pode combater essa crise de pregação que a gente comentou na primeira live? Ele tem que assumir o comportamento dos crentes bereanos. Os crentes de Bereia. É o maior exemplo para isso aí. Paulo estava pregando, não era Nilson, não, era Paulo pregando. E os crentes de Bereia estavam lá, consultando as escrituras, conferindo as escrituras para ver se o que Paulo estava falando era aquilo. Então a igreja tem que assumir essa postura. O membro, que ele colocou aí, eu sou apenas um membro. Pois é, mas compete parte dele, porque se eles tiverem essa atitude, tiverem esse comportamento, nós vamos mudar sim o púlpito. Por quê? Porque aí você vai passar a ter uma membresia exigente. O que está faltando, Bruno, a atitude de Josafá, lá no Antigo Testamento. Lembra do profeta, profeta não, Acabe, lá no Antigo Testamento? Ele chamou 400 profetas para profetizar, ele estava querendo ir para uma guerra,
e ele queria saber se Deus ia com ele ou não. E os profetas profetizaram, vai que Deus é contigo, 400. Aí Josafá falou, coisa errada. Que Josafá era rei de Judá, né? Do sul, do reino do sul, e ele estava querendo fazer aliança com Acabe, mas ele queria saber se Deus era com eles. E aí Josafá desconfiou, falou, peraí, tem coisa errada. 400 profetas profetizando tudo igual? Você não tem mais nenhum profeta, não? Ah, tem um aí, mas ele só fala mal de mim, tá lá, tá preso, tá lá no calabouço. Aí Josafá, não, chama ele, vamos ouvir ele, né? Eu acho que o que está faltando hoje são crentes como Josafá. Porque tá todo mundo igual papagaio no púlpito, pregando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, falando a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, a mesma coisa. Todo mundo que vai é o mesmo estilo, a mesma voz, o mesmo ronco, a mesma respiração, a mesma revelação, tudo a mesma coisa, ninguém fala nada, todo mundo levanta a mão e diz amém. Tá faltando um Josafá aí para dizer, tem coisa errada. Chama outro profeta. Não tem outro profeta aí, não? Chama outro. Essa pergunta eu vou colocar o senhor responder. O senhor tem vontade de sair da igreja, instituição, para poder pregar o evangelho livremente? Aí, casado com essa, tem essa aqui, ó. Pastor Nilson, o senhor já pensou em abrir um ministério? Nunca pensei em abrir ministério. E vou dizer a verdade. Também não tenho... O meu desejo, na verdade, é pregar o evangelho livremente. Eu queria que a igreja instituição estivesse livre. Isso eu queria, né? Fica só para o sonho, talvez uma utopia. Que a igreja instituição se abrisse para a pregação livre do evangelho. Que não precisasse, porque assim, por exemplo, você tem um movimento aí dos desigrejados, por exemplo, né? Que, aliás, se diz muito sobre o movimento dos desigrejados ser um movimento dos que mais cresce no Brasil hoje. Mas tem uma coisa que eu até já comentei em algumas escolas bíblicas, eu já pregando. Tem uma escola bíblica recente aí que eu falei sobre isso. São dois extremos. É que você não pode falar nada. Pessoas que dizem assim, não, irmão, não mexe com isso, não critica ninguém, prega a sua palavra. Eu fico me perguntando, mas o que é pregar a sua palavra, né? Isso é um extremo. Uhum. As pessoas que não aceitam você fazer nenhum tipo de crítica, seja o sistema religioso ou o sistema político. Esse é um extremo. Aí tem um outro extremo que diz assim, não, quer saber de uma coisa? Tá todo mundo desviado, nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta, eu vou sair fora, eu vou me desigrejar. É outro extremo. Porque existe gente séria, tem pastores honestos, tementes a Deus, piedosos, tem igrejas sérias, trabalhando com sinceridade, com honestidade, com piedade diante de Deus e diante dos homens. O que acha dos pregadores que querem domar o agir do Espírito Santo na pregação? Eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte, aqueles pregadores que às vezes criam um movimento, sabe? Acho que é isso que ele quis dizer com domar. O que é que o senhor acha? É dominar, né? Dominar. Dominar, isso. Dominar o agir do Espírito Santo. Eu acho que já está. Leia o livro do pastor. Eu acho que a resposta já está na própria pergunta, né? Se o cara quer dominar o agir do Espírito Santo, o pregador é para se deixar ser usado pelo Espírito Santo. O pregador é para ser a pessoa que não tem que aparecer, é a pessoa do pregador, não tem que aparecer hora nenhuma, é a pessoa do pregador, e a pessoa que tem que aparecer é a pessoa do Espírito Santo. É o agir e a ação do Espírito Santo. Se o pregador está invertendo, aí não é pregador. Verdade. Foi difícil largar tudo para viver pela obra? Eu acho que para mim não foi difícil, porque, como eu contei aqui no início da primeira live, as coisas foram acontecendo na minha vida muito rapidamente, e muito prematuramente, né? Então, assim, eu era jovem, já estava dirigindo igreja, solteiro e tal, e depois eu casei, e como pastor de igreja, pastor local, eu recebia um salário da igreja, né? Uma ajuda da igreja, que era o meu salário para me manter. E, assim, eu não tive que necessariamente abrir mão de uma profissão que ganhava um bom salário e tinha uma carreira profissional para entrar para o ministério. Eu fui já me encaminhando dentro desse universo, né, ministerial, e não enfrentei esse tipo de dificuldade. Bom, e a última pergunta, pastor. O que seria uma igreja deformada? E a igreja atual, ela está deformada? Porque, assim, na verdade, o título do livro Igreja Deformada é uma provocação, né? Sim.
É uma provocação. Até recebi algumas críticas antes de lançar o livro. Tinha nem lançado o livro ainda, e eu estava fazendo propaganda, né, divulgando o lançamento, aí uma pessoa me escreveu assim: com tanta coisa boa para falar da igreja, você escreve um livro para falar mal da igreja. Eu perguntei para ele: mas você já leu o livro? Não. Mas então, o livro não foi nem lançado. Como é que você sabe que o livro está falando mal da igreja? Né? Então, assim, engraçado que o Charles Swindoll escreveu Igreja Desviada. Uhum. Ninguém falou nada. Todo mundo aplaudiu, porque é o Charles Swindoll, né? Aí vem o Nilson, você é o Zé Bruno, né? Uhum. Eu sou o Zé Nilson. Aí vem o Zé Nilson escrever Igreja Deformada. Ele está falando mal da igreja, né? Então, na verdade, assim, o título do livro é uma provocação, porque você sabe que o grande lema da Reforma Protestante qual era? Igreja reformada sempre se reformando. Se reformando. Mas já se foram 500 anos da Reforma Protestante. Desde que Lutero pregou as 95 teses, o movimento da Reforma, já se foram 500 anos. Em Atos 9, capítulo 9, versículo 2, fomos chamados de o povo do caminho. Em Atos 11, 26, fomos chamados de cristãos. No movimento da Reforma Protestante, fomos chamados de protestantes. Já se foram 500 anos. Como a igreja já não anda protestando muita coisa mais mesmo, somos chamados agora de evangélicos. Porque é moda, é bonito falar que é evangélico. Todo mundo é evangélico agora. Os artistas da televisão, atrizes de filme pornográfico, todo mundo agora é evangélico, né? Os crentes nominais, antigamente você falava em católico nominal, né? Agora é crentes nominais, crentes não praticantes, evangélico não praticantes. É moda. Então, o meu livro, Igreja Deformada, e aí a pergunta, né, o que é essa igreja deformada, é esse sentido. Assim, nós perdemos a originalidade e o que nós temos agora do movimento evangélico brasileiro é uma caricatura, é uma igreja caricaturada. Daí a expressão deformado, uma deformação. Conseguimos reformar, na verdade não diria reformar, mas revolucionar. Podemos conseguir fazer uma revolução? Podemos. É possível uma revolução? É possível um avivamento? É possível uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente, de pensamento? Paulo diz que Carta aos Romanos, capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É possível, desde que a igreja esteja disposta a pagar o mesmo preço que a igreja primitiva pagou lá no primeiro século. Agora, se ela não quiser pagar aquele preço, se ela quiser ser a igreja imperial, se ela quiser ser a igreja estatal, se ela quiser ser a igreja do império, aí vamos continuar com esse modelo de igreja caricaturada. Pastor, quem quiser adquirir o seu livro, como é que faz? O senhor só tem esse ou tem outros? Não, esse é o primeiro. Aí, quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Quem quiser adquirir o livro, depois eu vou colocar eu tinha um link aí no meu Instagram, né? Só que eu não sei se você soube, o meu Instagram foi hackeado essa semana. Não soube. Que desde o vídeo eu estou sendo atacado, né? As pessoas me ameaçando. Hoje mesmo li um comentário aqui de ameaça, falando que eu ia tomar um tiro na cara, não sei o quê. Sério, pastor? Por causa desse vídeo de um ano atrás? Por causa esse vídeo de um ano atrás. E aí outros me chamaram de pregadorzinho disfarçado de comunista, vai para Cuba, vai para Venezuela, vai pregar lá na China. E detalhe, não é nenhum fake e não é nenhuma pessoa não crente. São pessoas crentes. Tem lá o perfil, você entra no perfil do cara, tá lá. Inclusive alguns que quando você entra no perfil dele tá lá, teólogo, cristão, evangélico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas enfim, né? Aí quando foi agora essa semana, o meu Instagram foi hackeado. A pessoa entrou no meu Instagram, deletou tudo, acabou com tudo. Aí a minha sorte é que eu tenho um filho aqui de 18 anos, o meu filho mais velho, o Eric, e ele é rápido na internet. Aí ele foi lá e conseguiu rastrear o e-mail e conseguiu trocar a senha e recuperou a minha conta. Mas quase que nós nem tinha live aqui hoje. Quase que a gente nem tinha live aqui hoje. Então, inclusive algumas fotos saíram, as últimas fotos com os textos, que eu gosto de postar textos, fotos com texto. As últimas fotos, as últimas postagens foram arquivadas. Eu tenho até que voltar lá para ver se eu consigo reativar de novo, né?
E Qual, colocar qual o o link, Instagram do senhor? nilson.gomesoficial. Mas eu vou colocar o link para quem quiser adquirir o meu livro, @nilson.gomesoficial. oficial. Aí, para quem quiser adquirir o livro, é só entrar no meu Instagram. Entra no meu Instagram, eu vou deixar o link lá disponível. Aí você pode clicar no link e você vai ser direcionado. Se até lá você não conseguir, me chama no direct mesmo do Instagram, que eu te encaminho o link e você entra lá e o livro vai ser enviado para sua casa. Pessoal, quem não anotou, ó, é @Nilson, tá? Com L, ponto, Gomes Oficial, não é isso? @nilson.gomesoficial, exatamente. Pronto. E aí você pode adquirir o livro diretamente com o pastor Nilson. Pastor, qual o valor dele? O valor dele é R$ 30. Gente, é um valor irrisório. Então, se você gostou da live, se você gostou do conteúdo do pastor Nilson, eu vou até, ó, tem um rapaz aqui que fez a gentileza de digitar e eu fixei, tá? Aqui, Isso, fixado. exatamente. Então, você pode tirar um print, né? Porque quando eu compartilho isso para o IGTV, todo comentário sai, tá? Então, aí você tira um print para entrar, seguir o pastor e mandar pelo direct ou pelo link que ele disponibilizar para adquirir o livro. R$ 30, fora o frete, é uma coisa assim irrisória e é um livro bom para você ler nessa quarentena, se você ainda não leu ou está lendo alguma coisa. Pastor Nilson, meu muito obrigado. Foi muito bom conhecer um pouco melhor o senhor, ouvir sua história. A live já está gravada, a parte 1 já está disponível, a parte 2 já está disponível agora. Tá bom? Que Deus lhe abençoe, pastor, que o Senhor guarde o senhor e sua família, supra Amém. as suas necessidades em meio... Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo, né? Que Deus, em sua riqueza, né, supra todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tá bom? Amém. Muito obrigado, pastor Nilson. Amém. Eu te agradeço também, Zé Bruno, pela oportunidade, pelo convite. Para mim foi enriquecedor poder estar aqui. Aprendi também com você aí nas suas falas, nas suas colocações. E estamos juntos aí na caminhada pela cruz, na caminhada pelo Evangelho do Reino. E conte com a gente sempre. Deus abençoe, muito Amém. obrigado. Eu acredito que foi uma live, foi um tempo bom de esclarecimento, de conversa e de enriquecimento espiritual. Deus abençoe. Sim, e eu espero conhecer o senhor pessoalmente pós-pandemia, né, aqui, Com certeza. pregar aqui em Alagoas. Vai ser um prazer esse encontro. Com certeza. Viu? Assim que passar tudo isso e que terminar tudo, eu indo a Maceió, a Alagoas, eu te mando uma mensagem, a gente se encontra, toma um café. E eu Obrigado. gosto muito do povo alagoano, principalmente do povo alagoano, o Nordeste, né? Eu sempre digo que eu sou nordestino, porque apesar de ser paulistano, mas eu devo ao meu pai o sangue nordestino, porque meu pai era nordestino. Então eu gosto muito do povo nordestino, muitos amigos no Nordeste, e a terra alagoana é terra boa, e eu tenho muitos amigos por aí, e gosto muito da cultura e da comida, enfim, tudo que é do Nordeste, para mim é bom. Pessoal, só avisar vocês, próximo sábado vai ter uma live também, na sexta eu digo o horário, com o pastor Bernardo Chu, professor do Novo Testamento lá no Seminário Servo de Cristo. Bernardo Chu, ele manja muito do N.T. Wright, e a gente vai ter uma conversa mais teológica, pastoral, e em junho já está marcado a live com o Gutierrez, que é autor daquele blog Teologia Pentecostal, escreveu Revestidos de Poder, e tem o outro livro dele sobre a palavra e o espírito, e com o pastor Silas Daniel, que é editor da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Ele é muito conhecido também porque ele é pregador do Evangelho. Enfim, então tem muitos pentecostais que vão aparecer por aqui, tá bom? Pastor Nilson, Deus abençoe e fiquem com a paz do Senhor. Viu? Amém. Deus abençoe. Um forte abraço. Amém.